Quem que é o coelho comunista? Eu preciso de dar presença. Fala aí pra mim. Sou eu, Beatriz. Bia. Pode ser, Bia. Ainda não estamos... Ah, vocês ainda estão na aula da Maiara. Será o pessoal entrar aí? Só diz que ainda está na aula anterior. Às vezes acontece... Para fechar alguma coisa, dá uma esticadinha. Bia, seguinte, amor. Ó, nós vamos pegar lá na página 34, tá? Tá. Então, vou colocar mais o pessoal aqui que está chegando. Larissa, Arthur. Qual que é esse Arthur? Arthur Natimian. Lívia. Tudo bem? Tava todo mundo na outra aula, gente? Tinha muita gente na aula anterior? Sim. Tinha? Então, vou dar mais uns minutinhos. Eu duro que vocês já entraram na minha atrasada, né? Nossa, que legal. Eu sei, ó, como ela é linda. A gente tá te ouvindo, Arthur. O que que é? 4. A gente tá te ouvindo, mas eu não tô entendendo nada. A Ana tá entrando também. Deixa eu colocar a presença para ela. Maria. Nossa, a Larissa faz o maior tempo que tá entrando e não entra. Eu tô aqui já. Você tá aí já? Lília, a gente tá aqui, Lília. Então, Larissa, mas para mim, tá parecendo que você tá entrando ali, tá ingressando. Será que alguém pôs o nome de Larissa também? Porque vocês estão cheios das graças, né? Ai, que coisinha mais linda, meu Deus! A Lolinha! Ai, que figura! Depois você manda uma foto dela no grupo. Oh, dá um sorriso. Cadê o sorriso? Ela tá com Cadê o sorriso? Oh, ela tá com carinha de Kátia. Não tá? Ela Eu tô achando que ela... aprendeu a abraçar agora. Ai, que delícia. Ela tá vidrada no computador. Tá, dá um abraço. Eu acho que ela tá com a carinha da sua mãe. Opa! Não briga não, não briga não. Vai chorar, não pode chorar não. Ó, tá gravando. Filha, dá beijinho na mamãe, filha. Tá bom. Irritou, gente. Tchau. Tadinha, Martimiana, deixa a menina chorar. Gente, então, Larissa ele faz as crianças chorar. ele dá o jeitinho lá de entregar a Enê pra mãe dele cuidar dela. Vamos aí, todo mundo pegar a página 34. Agora a gente vai começar com gramática. Prestar bastante atenção. Ué, quem que tá falando o quê? É aniversário dele hoje, olha que feio. Parabéns, Roger. Parabéns, meu lindo. Parabéns, Roger. Parabéns, Roger. Dá um beijo nele aí por nós. Pode falar, o Roger tá ligado. Um sorriso bastante. Parabéns, Roger. Muito obrigado, muito obrigado, muito A obrigado. Beatriz falou parabéns 3 vezes. Parabéns. Gente, ó, tá entrando aqui Parabéns. a Yasmin Fernanda. Parabéns. Já entrou, Lilian. Já entrou? Já entrou também. Então vamos lá. Então vamos mandar Coelho comunista. pessoal que vai entrando. Esse pessoal que estava na aula Coelho anterior, gente, comunista. ou tem alguém mais? O Kelvin apareceu na última aula. Lilian. Gente, Sabe ó, como é? gente, parou com as conversas paralelas. Ó, deixa eu perguntar. Não é paralela. Eu queria falar que amanhã é meu aniversário. Ah, meu Deus, mas aqui tava um monte de outras conversas, eu não ouvi isso. Parabéns pra você, e aí? Vai derrubar o computador da minha mãe, seu Não dá nem pra você fazer uma festa e chamar a gente, hein? Eita. Via
Bruto. Ó, Via Bruto. gente, ó, então é o seguinte. O Arthur Viana já tá aí dentro? Ou não? Porque pra mim ele Não. tá entrando aqui, né? Então o Arthur Viana tá entrando. Não, o Viana ainda não é. Ó, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O Túlio e o Kelvin apareceram na última aula? Ou não? Sim. Não. Não, né? Só o Kelvin. O Kelvin apareceu. Só o Kelvin. O Kelvin não entrou aqui, não. Gente, William, por que você estava acordada ontem até 2 da manhã? eu não durmo, amor. Ah, bom. É muito difícil eu dormir. E por que você tava às 2 da manhã, E eu Lívia? fiquei observando que depois você falou pra mim que você ia Porque ela troca a noite pelo dia. É bichão da noite. Depois que você falou que ia mimir, você não foi mimir. Eu vi você online. Aí eu ia te chamar a atenção, eu falei, não, deixa quieto, vai. Gente, quem que é gatinho raivoso, pelo amor Não, de tia, Deus? por causa que eu tava trabalhando. Marti, volta pra aula. Foi levar a irmã e ficou. Lilian, Oi, olha aqui minha Totó, minha neném. peraí, não tô vendo. Quartinho novo. Cadê você, Larissa? A Bia tá na aula? Lá vem o Marti Ela com a saiu. irmã dando mamadeira. Ana. Ô, Lilian, no frio a orelha dela abaixa, ó, Cadê pra ela? cobrir Ah, a agora orelha. que eu vi. Que isso, Lívio? Nossa! Gente, ó, só tá faltando o Kelvin e o Túlio, né? Então vamos começar? Ó, página Mas eu vou 34, a matéria precisa, Não, Ana Beatriz. precisa de um pouquinho de Trista. atenção, tá? Ó, vou pedir para vocês agora fechar. Eu nem vou dividir a tela. Não, acho que Já tá quase entrando. quem tá entrando? Que é o Paulo que já tá quase entrando. Ah, tá, vou esperar pra ela. Diz ele, né? Aí eu não sei. Ó, é o seguinte, eu dividi ela. Aí eu. Porque essa matéria como gramática não é só interpretação, eu preciso dela, o Kelvin tá entrando aqui sim. Guilherme, entra na aula do terço que é 10 horas, já é 10h10, seu restinho de... Pronto. Abre a que câmera, mentira, Ué. que você Ó, tá então é o aí. seguinte, eu vou dividir Tá. a tela aqui, tá? Bem. E vou pedir, peraí, deixa eu dividir a tela. Lívio, que isso? Beterrabas? Maquiagem pra tampar. É o negócio lá do cimento lá, que tem que colocar o cimento aí e colocar na cara. Abre a caneirinha, coelhinho. Olha lá. Se essa água derrubar nessa cama, dona Ana Lúcia vai quebrar os dedos dela. Artista e o dono da quebrada. Morena linda que A mesma de ontem. Olha aí, tio, o tanto de coisa que a Lívia tem dentro do guarda-roupa dela. É rica, né? Eu não tô Outra vendo, coisa. gente. Agora eu tô vendo só a Ana Beatriz e a Yasmin, porque eu dividi a tela. Tá vendo o pai, não? Não, porque você é feio. Eita. Bem feito. Kelvin, você tá careca! Às vezes é o próprio falar, mas fala para isso, tá? Entrou. Então, Kelvin e o Túlio tá aí, tá todo mundo aí. Então é o seguinte, gente. Peraí, deixa eu abaixar. Deixa eu subir um pouquinho isso aqui. Olha aqui. Ordem direta, tá? Ordem direta, vírgula, desnecessária. Vocês vão vir aqui na frente do ordem direta, tá? Põe aqui na frente. Vocês vão escrever novamente ordem direta. Já sei que já está escrito ordem direta aqui. Escreve novamente aqui na frente do desnecessária. Escreve na ordem direta de novo. Escreve em ordem direta. Escreveram aí na frente do desnecessário? Aí vocês vão colocar o que eu sempre coloco na lousa. Sujeito mais verbo mais complemento. S mais V mais C. E aí,
você vai colocar entre parênteses lá, adjunto adverbial, tá? Entendeu o que eu falei? Então, aqui na frente, ó, aqui na frente, vocês vão escrever S mais V mais C. E depois vocês vão colocar objeto, a gente tem um sujeito, tá? O nosso sujeito tem que sozinho. Vai cair a conexão. Abrir. Explicar a matéria sem ver, vocês me verem, eu acho muito estranho. Ó, então é o seguinte, se começar a falhar, vocês me avisam, eu fecho o vídeo de novo, vocês só me ouvem. Mas, ó, é o seguinte, a gente sabe que sujeito, tá? Começa a oração numa ordem direta com o sujeito. Tudo que vier depois é predicado. O que é predicado? É tudo que se fala do sujeito. E aí, o predicado, eu vou ter o verbo e os complementos, tá? E aí, é o seguinte, quando eu tenho um verbo transitivo, lembra que verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento? Oi, Arthur, o que você quer? Pode falar. Arthur Viana? Quer falar? Foi sem querer, coloquei essa mãozinha. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Ó, então é o seguinte, a gente sabe que quando a gente tem um verbo transitivo, ele é transitivo por quê? Quando eu tenho um verbo intransitivo, o in não significa não, então significa que ele não precisa de complemento, sozinho a gente consegue entender. Igual eu sempre falo para vocês, quando eu falo assim, eu chorei, dá para entender que eu chorei, não dá? Precisa de colocar algum complemento? Não. Posso colocar? Posso. Agora, quando eu falo assim, eu comprei, aí você fala, doida, comprou o quê? Né? Eu preciso de um complemento. Aí eu falo, eu comprei, sei lá, um pacote de folha ao maço. Vocês nem sabem o que é isso. Bom, tudo bem, comprei um celular. Ou quando o verbo... Então, quem compra, compra alguma coisa. Um verbo transitivo, porque precisa de um complemento, e o complemento dele vai ser só uma coisa. Se eu comprei um celular vai ser meu objeto direto, porque foi direto do verbo para o complemento. Agora, quando eu tenho um complemento indireto, eu vou ter preposição, lembra? Eu preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Se de aqui é uma preposição. Então, se eu tenho uma preposição, significa que ele não vai direto do verbo para o complemento dele, tá? Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa do quê? De um celular, tá? Então, gente, esses complementos verbais aqui sempre vai ser objeto direto, objeto indireto. O que vier depois disso vai ser adjunto adverbial. Lembra que nós estudamos adjunto? Eu falei para vocês que ad, esse prefixo ad aqui significa junto. E junto significa junto. Então, é uma coisa bem junta mesmo. Ó, junto, junto, ad, aqui de novo, junto. Da onde? Dos elementos do verbo, tá? Adjunto adverbial vem junto do quê? Aqui, ó. Tá junto aqui do complemento verbal, certo? Então, como é que vai ficar uma ordem direta, que é a ordem natural das orações? Primeiro, meu sujeito. Nunca tem vírgula entre o sujeito e o verbo, tá? É proibido uma vírgula entre sujeito e verbo. Depois do meu verbo, vai vir os complementos do meu verbo, se ele não for intransitivo. E o adjunto adverbial, que vai ficar junto aqui do verbo. Aí aqui, gente, ó, entre o verbo e os complementos do verbo, também nunca pode ter vírgula, é proibido. Então, eu não posso ter vírgula entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e seus complementos. O que acontece? Quando eu mudo essa ordem direta, que eu tiro esse adjunto adverbial aqui, coloco ele no começo, coloco ele no meio, aí eu coloco a vírgula para falar que eu peguei o que está aqui, esse meu complemento aqui, que é um adjunto adverbial, e joguei ele aqui no comecinho, ou joguei ele aqui no meio. Vamos entender isso. Ó, estando a oração em ordem direta, que ela sujeito, verbo mais complemento, sem nenhuma inversão ou intercalação de termos, o uso da vírgula é, em geral, desnecessário. Assim, não se usa vírgula para separar os termos sintaticamente que se ligam diretamente entre si. Quais são esses termos que ligam diretamente entre si, gente? Sempre depois do sujeito vem o verbo, sempre depois do verbo, os complementos do verbo. Então, entre sujeito e verbo e complemento,
não tem vírgula. Aqui eles estão explicando o que eu acabei de falar, ó. Estou mostrando o que eu acabei de falar, ó. Entre sujeito e verbo, escreve aqui na frente, não tem vírgula. Escreve aqui, ó, na sua apostila, não tem vírgula. Vamos aqui. Gente, parou de falar. Aí, presta atenção na aula. Essa matéria tem que prestar atenção, não é difícil, mas se não presta atenção, não aprende. Ó, então aqui, vamos analisar essa oração aqui. Ó, o vendedor trocou a mercadoria defeituosa. Meu sujeito, o vendedor, sujeito simples. Trocou, meu verbo. Quem troca, troca alguma coisa. Troca o quê? A mercadoria. Esse A aqui não é preposição. Esse A... Gente, vocês estão batendo papo durante a explicação, é sério isso mesmo? Gente, por favor. Tem áudio aberto. Na verdade, não era eu. Peraí, ele demora a gravar. A aula que eu dei das 8 às 9, agora ele acaba de gravar a aula, ele abre o vídeo. Na verdade, eu tô brava com vocês e quem tá falando era eu com os alunos da outra sala. Ó, então vamos lá. Isso aí, na verdade, fala que é o primeiro ano do IMEC. Uma defeituosa. Vamos fazer análise. O sujeito simples, trocar meu verbo. Quem troca a defeituosa, tá? Esse A aqui é o artigo que é o antigo mercado. Ele não é preposição, tá? Quem troca, troca alguma coisa. Vai direto. Então, aqui eu tenho um verbo direto. Eu tenho um verbo transitivo direto. A mercadoria defeituosa vai ser meu objeto direto. Então, eu troco alguma coisa. Aí, vamos ver aqui. Escreve aqui. Não usa vírgula. Por quê, gente? A Yasmin Alves não entrou, né, gente? Alguém viu Yasmin Alves? Não entrou, né? Eu tô aqui. Você tá aí, amor? Eu ia te dar falta. Eu tô. Não vi você entrar. Eu já... Deve ter sido com aquele que você coloca de todo mundo. Yasmin Alves. Ó, deixa eu falar um pouco aqui. Aí de novo. Ó, vai que eu perdi alguém. Bia tá aí. Larissa. Arthur Matimiano. Lívia. Ana. Maria. Luiz Cláudio. Yasmin. As duas Yasmin. Arthur. Matheus e Kelvin. Tá todo mundo aí? Túlio. Preciso Túlio. Tá todo mundo aí? Então tá bom. Aqui. Eu tô aqui. Eu tive que voltar porque me Para internet. de cortar os copos. Ó, então vamos agora Tive que voltar. entender essa parte aqui, gente. Eu já tinha falado para vocês. O que é isso daqui, ó? Entre verbos e seus complementos. Todas as vezes que eu tiver um verbo transitivo, direto ou indireto, tá? Entre ele e o que complementa o verbo, não pode ter vírgula, tá? Então, eu falo assim, ó, comprei bala, tá? Entre comprei e bala, não pode ter vírgula, porque quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Bala. Bala é objeto direto do verbo comprar. Preciso de sossego. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa do quê? De sossego. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, mas entre o preciso e o sossego, o dessossego, eu não posso colocar vírgula. Deu para entender isso, né? Vamos ver isso aqui na prática com essa oração. Ó, eles, meu sujeito. Eles, meu sujeito simples, entregaram, meu verbo. Quem entrega, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho os dois aqui, ó. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, tá? Eu não posso colocar vírgula aqui, tá? Porque tanto a encomenda quanto ao destinatário são complementos do verbo entregar, tá? Porque eu falo assim, entreguei o quê? A encomenda. Mas para quem? Ao destinatário. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Não pode ter vírgula aqui também. Agora sim, vamos entrar na matéria de fato, só para vocês relembrarem o que é uma ordem direta, que é aquilo que eu sempre coloco lá, o S mais V mais C. Agora vamos aqui entender o que é uma ordem inversa, tá? Uma ordem inversa, gente, é qualquer coisa que eu faça, que eu desloque na minha oração, que eu tire essa regra de sujeito mais verbo mais complemento, tá? Eu posso pegar o adjunto adverbial que está lá no fundo e jogar ele lá na frente
do sujeito. Eu posso colocar ele, o adjunto adverbial, no meio entre sujeito e verbo. Mas para isso eu vou ter que colocar a vírgula para sinalizar. Também a gente vai usar vírgula quando tiver um vocativo, lembra? Quando eu coloco o nome de uma pessoa, que eu estou chamando a pessoa. Então, ali quando tem um vocativo também tem vírgula e aposto também tem vírgula. Lembra do aposto? É o seguinte, lembra que aposto era assim, ó. Eu explico, tá? Ou eu identifico alguma coisa, mas eu deixo a vírgula ali para falar. O aposto eu posso tirar da oração, que ele não vai fazer diferença nenhuma, tá? Eu estou colocando ali só para explicar, só para, como é que fala, especificar a minha oração, mas a gente chega até lá, tá? Vamos por partes. Ó, então aqui, gente, vamos entender isso daqui. Gente, ó, quando eu falar, vai rabiscando a apostila, tá? Olha aqui. Pela internet, o consumidor comprou o produto. Gente, tá deslocado isso daqui. Porque pela internet não é meu sujeito. Como que deveria ser essa oração? Essa oração deveria ficar assim, ó. O consumidor, sujeito, comprou, verbo. O produto, aqui é o complemento verbal. Quem compra, compra alguma coisa. Meu objeto direto. Coloca aí o objeto. Internet e adverbial, tá? Então, o correto dessa, se tivesse na ordem direta, seria assim. Feito. Verbo e adverbial, tá? Só que eu disse no final do sujeito, aqui, tá? Porque o que deveria estar vírgulas, a não ser que ele tenha no final. Tem meu sujeito e aqui tem meu verbo. Olha aqui. O consumidor sujeito, não é? Um dos do verbo. Então, o verbo identificado. Consumidor, mais o complemento. Agora, Adriana, tranquilo? Não, acho que a gente voltou. Fica lá. Porque alguém caiu, gente? Alguém caiu? Era o Luiz Cláudio. Objetivo. Ele tá caindo, né? Vamos descobrir agora. Deixa eu ver se tá pedindo alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver. Ele tá... Luiz Cláudio, Mas não está rodando a aula. Não, o Luiz Não Cláudio está rodando. dentro, gente. Ele tá no segmento normal. Deve estar cortando lá, né? Pior que a aula que travou tudo, mãe. Luiz Cláudio, você tá ouvindo? Luiz Cláudio, você tá ouvindo? Porque para nós aqui, você tá normal. Deve ser a sua net que tá com oscilação. Pelo menos a internet voltou. Ó, então vamos lá. Travou tudo aqui na aula. Vamos continuar, então. Entre os verbos e os complementos verbais, tá? Então, é o seguinte, tirei o bendito do adjunto nominal adverbial, que fica aqui no final, e coloquei aqui. Lembra que eu falei para vocês que entre o verbo e o complemento do verbo não pode ter vírgula? Mas, se eu tirei o adjunto que está aqui no final e coloquei aqui no meio, eu também vou ter que colocar as vírgulas aqui para identificar. Ó, então, aqui não seria assim, ó. O consumidor comprou o produto aqui é objeto direto do verbo comprar, né? E adjunto adverbial que ele está aqui só está aqui completando aqui o produto, tá? E eu não posso colocar vírgula entre o verbo e seu complemento, mas eu desloquei o adjunto e coloquei ele aqui no meio, eu vou colocar a vírgula para identificar isso, tá? Vamos continuar aqui. Essa matéria é só prestar atenção, gente. Mas se não prestar atenção nesses pequenos detalhes, na hora que você vê esses nomes aqui, eu vou falar para você, adjunto adverbial, você fala, ai, socorro. Aí você fala, tem vírgula, não tem, você fala, ai, meu Deus. Entre dois complementos, ó, então, tá cortado. Deixa eu passar aqui, assim, ó. O vendedor, tá? O vendedor mostrou na loja, então deve ser assim, loja. Tá? Não deveria estar nessa ordem. Aqui, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, observe que nos anteriores, nem o sujeito, nem o verbo e os complementos verbais são separados por vírgula, certo? As duas vírgulas foram usadas para intercalar o adjunto adverbial. Nesses casos, não estamos desobedecendo as regras que
Lilian, travou. Tá travando, tia. Não, Travou tudo. travou não, voltou. Voltou agora. É porque apareceu, quando eu falei, nossa, já deu 30 minutos, é porque apareceu a mensagem lá do Zoom. Aí dá uma travadinha. Mas aí a gente leva mais um pouquinho. Se travar, a gente sai e volta. Me ouviram? Me ouviram? Sim. Então tá. Então vamos lá. Onde que eu estava aqui? Nesses casos, não estamos desobedecendo as regras que estipulam o sujeito e verbo. Que verbo e complementos e que complementos entre si não devem ser separados por vírgula. Estaríamos, sim, desobedecendo essas regras se usássemos uma só vírgula, antes ou após o adjunto adverbial. Então, gente, todas as vezes que o adjunto adverbial estiver deslocado, porque é só no final que não vai ter vírgula, mas o adjunto adverbial estiver deslocado, independente dele ser no meio, no começo ou no meio, ele vai ter que estar entre duas vírgulas. Então, se eu colocar uma vírgula só, está errado. Então, você vai ter que deixar ele separadinho, igual a gente faz com aposto, tá? Separadinho. Então, vamos lá. Quando o adjunto adverbial tem uma extensão curta, a vírgula pode ser omitida, tá? Obedecendo o ritmo da fala, como nos exemplos aqui, ó. Aí ficaria assim, hoje, vírgula, né? Porque aqui seria assim, ó. Essa frase seria assim, se ela fosse ordem direta. Nós, que tem aqui tá vendo que tem um sujeito oculto, nós aqui, ficaria, nós fizemos várias compras hoje, tá? Mas como ele é muito pequenininho, aqui a gente pode omitir a vírgula. Mas o correto seria, hoje, vírgula, fizemos várias compras. Ou ela, vírgula, sempre, vírgula, compara preços. Como é só uma palavrinha aqui, você pode omitir, tá? Dependendo do ritmo que queiramos dar à frase, podemos ou não usar a vírgula. Então, aqui, ó, os consumidores compraram no final do exercício, os consumidores, verbo. Quem compra, compra o quê? Produto e sanal, tá? Só que, ó, olha sempre o caso disso. Outro caso que eu chamava. Gente, do jeito, tá? Eu estou chamando, eu estou falando agora. Então, todas as vezes que eu estiver chamando, evocando alguém, tá? Vai ficar com vírgula e depois que vai vir minha oração. Então, vamos ler lá, vocês já estudaram essa matéria. Vocativo, o aposto explicativo e explicações explicativas corretivas. Depois eu vou falar para vocês que é explicativos corretivos. Tá aqui, ó. Isto é, por exemplo, ou seja, ou melhor. Então, essas expressões explicativas corretivas é o seguinte, eu falo uma coisa, mas eu acho que ela não ficou muito explicada. Então, eu pego e coloco um desse daqui. Ou seja, explico de uma outra forma. Ou melhor, explico de uma outra forma, tá? Por exemplo, e dou o exemplo. Então, todas as vezes que eu tiver essas expressões explicativas, elas sempre virão também entre vírgulas, tá? Então, olha lá. Maria, né, estou chamando. Você confia em mim? Aqui eu tenho um vocativo. Agora, olha aqui. Eu vou ter aqui um aposto. Ó, a testemunha, pessoa inescrupulosa, falou verdades. Quando eu tenho aposto, eu posso tirar aqui, eu falo assim, a testemunha falou em verdades. A oração tem sentido. Mas aqui eu estou especificando que essa pessoa que contou as mentiras aqui é uma pessoa inescrupulosa, tá? Por isso que vai ficar entre vírgulas e é um aposto. Vamos ver essa daqui com uma expressão corretiva. Ele falou, ou melhor, ele gritou, tá? Eu quis dizer, eu expliquei, ele não estava só falando, ele estava gritando. Mais adiante, ao estudar os tipos de oração, você verá que o princípio visto também se aplica a eles, uma vez que no período composto há orações que funcionam como termos de outras, ou seja, como adjunto adverbial, como sujeito a exercício. Ó, então vamos lá fazer exercício, tá? Fazer exercício juntos. A vírgula quando necessário, tá? Só se houver necessidade a gente vai colocar a vírgula. Então vamos lá. Ó, eu sei que eu não posso separar sujeito de argumento.
Gente, eu dei um tempinho porque eu vi que deu uma desestabilizada na... Me avisem, tá? Eu vou dar aberto o WhatsApp, me avisem, porque aí eu fecho a conexão aqui e deixo, e só vou olhando na... Então, essa primeira seria direta. Essa daqui vai pedir sim, o sujeito por sujeito. Vocês têm que saber para você ter uma ideia. Antes vem o sujeito. Então, aqui eu notas são previstas nos últimos dias de viagem. Então, olha aqui, o sujeito, o verbo, quais são as previstas? É o objeto da viagem, é o quê? É o verbo. Então, vírgula, Onde era para pôr? tá, eu vou explicar tudo. Eu tô quase saindo. Ó, mas aí, eu tô em cima. Seguinte. Ó, todo mundo aqui. Sim. Ó, então é o seguinte. Eu falei para vocês que que a gente, primeira coisa que você tem que fazer, acha o verbo. Ó, verbo, fizemos, tá? Agora aqui, eu sei que antes do verbo vem o quê? Sujeito. Tem sujeito aqui? Nos últimos dias da viagem não é sujeito. Então, aqui nós temos um sujeito oculto, nós aqui, ó. Em ordem direta, deveria ficar assim, ó. Nós fizemos todas as compras previstas. Aí, assim, ó. Nós, sujeito, fizemos verbo, tá? Verbo transitivo direto. Quem faz alguma coisa. Fez o quê? Todas as compras previstas. Então, todas as compras previstas é um objeto direto. Nos últimos dias de viagem, é o quê? Um adjunto adverbial. Ele está aqui no final da frase. Ele deveria estar aqui. Essa frase deveria ser assim, ó. Fizemos todas as compras previstas nos últimos dias de viagem. Tá? Sem vírgula nem nada. Agora, como eu tirei o adjunto adverbial que deveria estar aqui no final e coloquei antes do sujeito, que é um sujeito oculto nós aqui, eu vou ter que colocar a vírgula aqui, tá? Nos últimos dias da viagem, vírgula, fizemos todas as compras previstas, tá? Então, esse tem. Então, gente, o que eu falei para vocês? Sempre eu vou ter que achar o verbo. Ó, antes da aprovação do Código dos Consumidores, não tinham, olha aqui, meu verbo. Então, aqui, como é que vai ser assim, ó? Os consumidores não tinham, ó, os consumidores não tinham aqui, é verbo, certo? Antes do verbo eu não tenho sujeito? Não posso ser, aqui não vai ser um sujeito não existe o sujeito não. Não aqui vai ser um advérbio.